Boa tarde, pessoal. Aqui é o Rafael, livreiro da Martins Fontes Paulista. Prazer enorme estar com vocês novamente. Hoje nós estamos aqui com um super bate-papo mais uma vez, mais uma grande figura da literatura nacional. Hoje nós conversaremos sobre literatura, povos originários, suas culturas, suas peculiaridades, suas expansões de consciência, seus desdobramentos nesse país aí tão atribulado, tá? Nós conversaremos com Kaká Uerá, o grande escritor indígena que publica, né, a sua reedição agora do Terra de Mil Povos. Terra dos Mil Povos, publicado pela editora Peirópolis. Um livraço que já é super vendido conosco, mas também conversaremos com o Kaká sobre O Trovão e o Vento, um livro incrível sobre xamanismo e incursões psíquicas, e A Águia e o Colibri, do Kaká Uerá, junto com o Roberto Crema. Livraço também que vale a pena a leitura. Quem curte o tema, com certeza vai gostar demais da nossa conversa. Importante dizer para vocês que esse espaço é extremamente democrático e tem uma proposição de disseminar a cultura dentro do nosso país. Kaká Uerá, para dizer para vocês, ele é educador, escritor, ambientalista e focalizador de imersões voltadas para a ecologia. Possui inúmeros livros publicados, dentre eles os 3 que eu acabei de apresentar para vocês. Vamos ver se o Kaká já está disponível aqui para o nosso bate-papo, e aí a gente começa com essa conversa. Participe do sorteio de um dos livros do Kaká Uerá, seguindo o nosso perfil, seguindo o perfil do Kaká e também marcando um amigo, beleza? Galera, nós estamos aguardando aqui, parece-me que o Kaká está disponível. Boa tarde, Kaká, tudo bem? Olá, Tá me ouvindo bem aí, Kaká? estou ouvindo bem. Tudo bem contigo? Tudo bem, Kaká, e você? Você vai bem? Eu vou bem, estou feliz de estar aí nesse bate-papo, né, de literatura, nesse ambiente, mesmo que virtual, mas um ambiente de livraria, né? Eu gosto muito disso. Delícia, né, Cacá? E há pouco você esteve conosco aqui, né? A gente bateu um papo, você autografou alguns livros, inclusive todos vendidos já, né? Na próxima visita a Oba! gente vai perguntar para você autografar mais alguns, né? Você havia autografado o Terra dos Mil Povos, né? A gente colocou em exposição Aham. ali na frente, já vendia muito, e aí, claro que, olha ele aí, que lindo. Claro que aí vendeu tudo, né, Kaká? Você é um autor muito estimado, né? E as pessoas têm um carinho muito grande por você. Nós aqui, livreiros, também sempre indicamos os livros do Daniel Munduruku, os livros do Krenak. Então, assim, é um prazer enorme trabalhar com a sua obra e muito grato, e é um prestígio muito grande para a gente ter você aqui conversando um pouco com a gente sobre a sua obra. Obrigadíssimo, viu, Kaká? Obrigado, querido. Eu fico feliz, também, fico contente, né? É um, é uma semeadura aí que já vão aí algumas décadas, né, literatura indígena no Brasil, e nós começamos isso quando eu ainda vivia na aldeia Guarani, ali no Tenondé-Porã, na zona sul de São Paulo, ali um pouco depois de Parelheiros, né, foi ali que começou essa história aí de inventar uma literatura indígena, porque não existia, né? Sim, sim. E tem essa grande questão também, né, Kaká? Tradicionalmente, pelas histórias, né, dos povos originários serem dadas através da oralização, é muito recente esse registro, né? Então vocês meio que foram precursores dentro dessa linha literária, né? Você e alguns parentes, não é isso, Kaká? Sim, sim. A cultura indígena, né, a história, a cultura, né, de um modo geral, Uhum. tradicionalmente é oral, né? Você vê aí pelos estudos antropológicos, né? Normalmente é dito, né, que é oral. Eu não gosto muito dessa palavra que a nossa tradição é oral, Uhum. porque convivendo com os Guarani, com os Craô, com os Chavantes, com alguns povos,
Eu prefiro dizer que a tradição, o modo de transmissão de filosofia, de cosmovisão, de valores, é vivencial, né? Eu prefiro dizer que é vivencial, porque não é só através da fala, né, da oralidade, mas é através do canto, da dança, da expressão do corpo, da convivência, né? E a questão de comunidade, né? De sociabilização, do fato de as famílias estarem, como nas pequenas e médias comunidades, estarem muito mais próximas. Então, os meios de expressão assim, das artes se tornam mais vivenciais, né? Mas, antropologicamente, era dito que a nossa tradição é oral, né? Passagem de conhecimento, de valores, de filosofias, né? E eu achava isso, de uma certa forma, para nossos objetivos, no final dos anos 80, eu achava limitador, porque eu, juntamente com alguns parentes, nós fazíamos palestras, já fazíamos naquela época, procurando divulgar os valores, divulgar a cultura, divulgar a cosmovisão, de uma maneira oral, assim, através de palestras, ou recebendo as escolas nos nossos lugares, ou indo até escolas, até instituições, né? E num determinado momento, como eu já gostava muito de literatura, eu pensei assim, pois se a gente escrevesse também, né? Se a gente usasse a literatura como uma ferramenta para potencializar, né, essa difusão de cosmovisões, de valores, um pensamento, né, essa voz, né, indígena, realmente foi uma coisa bem pensada em volta de fogueiras, em volta de conversas ao pé do fogo, né? Me lembro muito, isso para mim me dá até uma nostalgia, né? Eu, Ailton Krenak, o Daniel, né? Já conversávamos sobre isso, né? No meados dos anos 80, final, até o dia em que, em 1993, saiu o primeiro livro, né? Escrito por mim, que chama-se Todas as Vezes que Dissemos Adeus, que hoje ele é um livro raro, nem eu tenho, não tenho nem a capa para mostrar para vocês. Nem eu tenho mais. Assim, esse livro foi o primeiro livro considerado assim de literatura, né, indígena, embora já havia duas outras referências que é importante falar, né? Eliane Potiguara, que nos anos 80 editava poemas, poesias, né? E um pouco antes de mim, em 89, saiu um livro belíssimo dos irmãos de Sana, chamado Antes o Mundo Não Existia. No entanto, não foi escrito por eles, né? Foi transcrito, né, pela Berta Ribeiro, né? Então, essas são e o meu livro, Antes da Terra dos Meus Povos, Todas as Vezes que Dissemos Adeus, é considerado, então, o primeiro livro. Porque na sequência veio o Daniel Munduruku, né, com Coisas de Índio, né? Mas a ideia, já nesse momento, era poder justamente usar a literatura como uma ferramenta de potencialização, né, da voz indígena, né, da expressão assim, né, dos nossos valores, né? Eu costumo dizer que houve dois tipos de invasões que detonaram, né, os povos indígenas: as invasões territoriais, né, e as invasões imateriais, né? Os nossos territórios imateriais também foram invadidos, né? O que é que são esses territórios imateriais? É justamente as nossas cosmovisões foram destroçadas, né? A nossa visão de mundo, a nossa filosofia, as nossas tecnologias sociais, né? Porque não pensem, a sociedade brasileira pensava, hoje tem uma parcela que não pensa mais, graças aos livros, graças a essas intervenções,
mas pensava que os povos indígenas realmente não tinham desenvolvido tecnologias, filosofias, visões de mundo, estruturas civilizatórias, né? Então, isso tudo é território imaterial nosso que foi degradado também. E que a literatura, na minha visão, é uma grande ferramenta, né? E um lugar nobre para reconstituição desses territórios e para a difusão desses territórios para a população. Sem dúvida. É interessante essa sua fala, né, Cacá, porque a gente está dando uma travada aqui. Você consegue me escutar bem aí, Cacá? Eu perdi, deu uma travada. Sim. Eu Tá ouvindo perdi bem um agora? pedaço. Eu acho que eu vou. Agora voltou. Voltou? Assim, eu acho que eu vou procurar um lugar, não sei, vou ficar mais perto da internet aqui. Eu já estou bem perto, Não, fique à mas não vontade, sei se fique à é eu. vontade, Cacá. Fique à vontade para você ter um melhor lugar aí e uma melhor disposição, pode ficar à vontade. Aproveitando esse Uhum. momento, o pessoal que está acompanhando a gente, você que está acompanhando aí, prestigie o trabalho do Cacauerá, fique à vontade para mandar sua pergunta, sua reflexão. É muito importante essa colaboração para o nosso diálogo. Não esqueçam também de curtir a publicação, marcar um amigo, seguir o perfil do Cacá e o perfil da Livraria Martins Fontes para você participar do sorteio de um dos exemplares do livro do Cacauerá, A Terra dos Mil Povos. Tá? É um livro muito bonito, muito bem ilustrado, uma escrita fluida, comovente e super reflexiva também. O trabalho do Cacá é muito legal. Você que ainda não leu, com certeza vai curtir demais. Você encontrou o melhor lugar aí, Cacá? Está à Sim, procura dele. vamos. Aham. Cacá, Então, diga lá. Pois não. não, pode. Eu estou aberto para perguntas, tá? Legal. Perfeito, perfeito, Cacá. Vamos lá. Cacá, você falou sobre cosmovisão, sobre cosmogonia e sobre algumas nuances e valores, né, dessa múltipla cultura dos povos originários. Eu estou aqui em mãos com o Trovão e o Vento, aquele publicado pela Polar, esse livro aqui, e tem uma Sim. passagem lindíssima que eu gostaria de fazer uma breve leitura para que você trouxesse uma nuance reflexiva da sua perspectiva e um pouco desse livro também, que é maravilhoso, né? Lá na página 93, Cacá, a gente lê o seguinte, ó. Os fundamentos do ser foram concebidos na origem futura da linguagem humana, tecida da sabedoria contida em sua própria divindade, e em virtude de sua sabedoria criadora, concebeu como primeiro fundamento o amor. Antes de existir a terra, em meio à noite primeira, e antes de ter-se conhecimento das coisas, o amor era. Né? Aqui é uma coisa extremamente profunda, né? Porque é uma ruptura com a consciência de tempo, a logicidade de tempo que nós temos, a ideia cartesiana de tempo, então já subverte nas estruturas toda uma formação da consciência ocidental, mas majoritariamente o que é lindo é a substância do amor que é mencionado aqui. Né? O amor no atempo, o amor como constituição da existência. Né? Cacá, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa substância do amor, como encontramos, como podemos, numa experiência vivencial, seja qualquer tipo de experiência, mas imerso na cultura dos povos originários, a gente pode pensar nas panaceias, como o sagradíssimo chá ayahuasca, a gente pode pensar nos trabalhos de imersão, de consagração do cachimbo, pensar no rapé, pensar também na experiência artesanal, né, de produção das ferramentas, né, enfim. Existe uma pluralidade muito grande. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre, então, o amor
né, esse caminho, esse caminho de busca e o que a pessoa que está buscando nuances do xamanismo pode encontrar de bacana no Trovão e o Vento. Por favor, Cacá. Maravilha, né? Agradeço a tua pergunta e a tua questão. Primeiro, é importante compartilhar com nossos amigos, amigas que estão aí nos vendo, né, nos ouvindo, que esse verso que você leu, esse texto que você leu, é parte de uma sequência de versos contidos nesse livro, e eles não são meus, né? Esses versos são uma tradução de um conjunto de versos que são conhecidos como Nhenporã, que são pequenos cânticos, são curtos cânticos que foram passados aí sim, né, por essa via oral, foram cantados durante os últimos 1.500 a 2.000 anos. Eles são muito antigos realmente, né? Existe, vamos dizer assim, existe possibilidades de que esses versos realmente tenham atravessado aí pelo menos 2.000 anos. Né? Por quê? Porque esses registros vêm vem dessa série de cânticos dos Guarani, foram coletados inicialmente entre a década de 40 e 50, por uma pessoa chamada Leon Cadogan, que recebeu a permissão para registrar, ele taquigrafou numa aldeia do povo Guarani, a Papocuva, que é uma linha, né, é uma linhagem, ou uma etnia, como os antropólogos falam, né, dos Guarani. Então ele coletou porque Pablo Verá, o pajé da época, pediu para que ele registrasse enquanto ele transmitia o ensinamento, e era transmitido através de cantos. Então, enquanto ele cantava, Leon Cadogan registrou, tá? Tentou publicar pela Universidade de Assunção, mas não houve sucesso. Então ele levou aí quase uma década para publicar, publicou em espanhol. Bom, e aí nos anos 80, eu fiz uma peregrinação até o Paraguai, coletei, conheci os Apapocuva, conheci um casal de antropólogos na região que tinham uns registros, além desses daí, uns registros coletados ao longo de 10 anos, recebi permissão para fazer uma tradução. Eu estou dizendo tudo isso para você dizer assim, só para vocês entenderem, verem assim que esse verso aí, ele é sagradíssimo, ele é passado de geração em geração através de cantos, e aí ele na década de 40, depois ele foi rompido. Esse conjunto de ensinamentos, eles foram proibidos em muitas aldeias, por causa da invasão dos radicais, dos evangélicos radicais, que destruíram ou tentaram destruir, né, justamente essa cosmovisão sagrada, né? Por isso que o valor desses versos ele é inestimável, né? E ficou registrado lá no livro do Leon Cadogan, chamado Aivuraptá, e eu registrei no Trovão e o Vento, e tem também registrado num outro livro meu chamado Tupantenondé. Né? Muito bem. E é importante contextualizar isso para entender assim, realmente eles são valiosos, porque, inclusive, eu já tive em aldeias Guarani que não se recobravam mais desses ensinamentos. E uma das aldeias, por exemplo, uma aldeia que eu gosto muito, a aldeia Morro dos Cavalos, que é uma aldeia Guarani que fica em Santa Catarina, um pouco antes de você chegar em Florianópolis, vindo pelo sul, pela BR-101, né? Esse livro é adotado pela aldeia como estudo
da restauração desse saber, né? Então, primeiro, essa importância, assim. Segundo, o conteúdo em si, né, que você falou, o amor. É impressionante a gente verificar, então, que uma sabedoria transmitida poeticamente, né, já tem em si uns princípios de uma alta sensibilidade espiritual, de uma alta espiritualidade. Porque esse verso está dizendo que a essência de toda a vida é o amor. Né? Veja bem, é importante dizer isso dentro de um contexto que não foi que os Guarani receberam influência cristã ou budista ou qualquer outra. Não, eles já lá atrás, há milhares de anos, já os sábios dessa tradição já conectavam com essa essência, né? Que é o amor universal, né? O Emboraí, que é dito aí nesse verso, né? Que é o amor universal que sustenta a vida. O verso está falando disso, né? E aí, como que os Guarani conectaram com essa sabedoria universal, né? Os povos têm maneiras diversas de conectar com essa fonte universal, né? Alguns povos conectam realmente através do uso do que hoje é chamado de a medicina da floresta. As raízes sagradas, as folhas, né? Como no caso da ayahuasca, que foi citado, que é muito utilizado pelos povos da Amazônia, notadamente os Yanauá, o povo tucano, né? Que são... que utilizam há 3.000 anos, né? Essa ferramenta de conexão com essa sabedoria universal. Mas os Guarani, eles utilizam predominantemente os tarová, os cantos que levam a um estado de êxtase, os poemas cantados que levam a um estado de tal êxtase que entra em conexão com a fonte divina e intui e coleta dessa fonte divina, assim, toda uma sabedoria. No caso, o Trovão e o Vento tem aí mais alguns conteúdos que vão falar, além de afirmar o amor como essência, né, de toda a vida, aí vai falar do poder, por exemplo, dos espíritos da natureza, né, na modelação do amor. É muito bonito, porque esse livro vai dizer que os espíritos da natureza, particularmente os espíritos da terra, da água, do fogo e do vento, eles modelam a energia do amor e fazem com que essa energia se transforme em seres com formas, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino humano. Isso daí é maravilhoso. Esse livro é um livro que eu levei 10 anos para trazer esse conteúdo, para confirmar determinadas pesquisas e unir determinados fundamentos que estavam fragmentados, espalhados aí ao longo de algumas aldeias do sudeste, do sul do Brasil, até a região do Paraguai. Sensacional, né? Uma pesquisa profunda e, como você mencionou, né, Cacá, tudo que concerne essas nuances culturais tão especiais da nossa brasilidade, mas também dos povos originários de todo o planeta, requer a experiência empírica, né? A vivência. Né? Então, é interessante você dizer isso, porque a gente, para realmente se conectar a todos esses conteúdos, é necessário ir para além da palavra escrita ali, lida, né? É bonito quando você fala do canto, porque o canto se dá, talvez, como uma das primeiras grandes medicinas, né, Cacá? Medicina de cura também, né? Que por vezes a gente não tem um pouco essa consciência. Porque às vezes fala assim, a medicina de cura do povo indígena é as ervas e as raízes, mas não é só as ervas e as raízes.
São as raízes, as ervas, o canto, a dança e o silêncio, né? E a arte é o lugar de conexão dos povos, né? Bonito, muito bonito, né? Cacá, a gente está conversando aqui, você desdobrou muito bem, nos elucidou muito bem sobre o amor, né? A ideia do amor. E é pensando no amor que eu gostaria agora de trazer um pouco a conjuntura contemporânea do nosso país, né? Pensar não só o nosso país, mas o cosmo em si está vivendo um momento de transição, ruptura e muito delicado. Mas eu gostaria que você falasse um pouco para a gente de qual modo os povos originários do Brasil hoje estão enfrentando, né, se alicerçando no amor, mas também quais são as nuances, as ferramentas utilizadas nesse processo também de resiliência, de resistência. Porque a gente tem aí uma história que já diz muito sobre a relação, né, do branco com os povos originários, e hoje a gente tem uma intensificação, uma potencialização também dessa perseguição, né, desse tipo de política repressiva e hedionda, né? Gostaria que você falasse um pouco para a gente, Cacá, como você vê o cenário atual e como você vê a movimentação e a estruturação dessa resistência, as estratégias de resistência dos povos originários hoje, no sentido de combater e resistir ao fascismo que a gente vê de maneira tão abrupta e tempestiva, né? Por favor, Cacá. Olha, a tua pergunta é bem oportuna, né, para esse momento. Ela transcende, né, esse lugar assim do nosso bate-papo, mas ao mesmo tempo está dentro desse lugar da literatura, né? Bom, os povos indígenas no século XVI, XVII, quando começaram a serem exterminados, né? 16, 17 até os tempos atuais, uma das estratégias que com o tempo foi utilizado para a resistência, para continuar a vida das culturas, foi a estratégia de unir a diversidade, unir as diversas culturas, unir diversos povos, diversas civilizações, né? Porque antes da chegada aqui dos invasores, essas culturas, cada uma vivia aí, vamos falar numa linguagem atual aí, vivia de certa forma na sua bolha, né? Na sua bolha cultural, né? Nos séculos posteriores, nós tivemos que nos obrigar a sair da nossa bolha cultural e nós nos redescobrimos como parentes, né? Guarani, Caigangue, Chavante, Camaiurá, enfim, né? E isso favoreceu fortalecermos-nos, né? Cada povo preservando a sua autenticidade, mas ao mesmo tempo nos fortalecendo enquanto uma unidade dentro dessa diversidade cultural. Essa foi uma estratégia milenar, né? Uma estratégia que já está atravessando os séculos. Mas o segundo aspecto da nossa resistência se dá justamente na questão de transcender os limites do nosso reconhecimento como seres pertencentes a essa terra, para sensibilizar a sociedade não indígena, para que elas vejam que elas também são pertencentes à terra, não à terra do ponto de vista de um território que é meu ou seu e custa tanto não, mas a terra como uma entidade viva. Somos todos filhos da terra. E isso tem a ver com Emboraí, isso tem a ver com essa filosofia do amor maior, do mistério da vida, né? Que é corporificado pela Mãe Terra e a natureza, a qual todos nós somos filiados, né? Então, você tem uma grande parcela da sociedade não indígena hoje
não sei se tão grande quanto deveria ou poderia ser, mas uma relativa parcela, que se reconhece também como filho da terra e fortalece uma aliança a partir desse fundamento mesmo, né, do mistério da vida, que é o amor. Né? O amor fraternal, o amor que solidariza, né? O amor que nos humaniza, né? Um pouco mais. São estratégias que acontecem. E o terceiro ponto, perceber o valor da natureza, não enquanto fonte de recurso, para ser simplesmente usurpado, usado, extraído, não, mas o valor da natureza enquanto manutenção da vida, né? Esses 3 pontos são cruciais no século XXI, né? Independente da causa indígena ou não. E são os pontos cruciais para a nossa resistência, mas que não é só uma resistência nossa, é uma resistência para nos tornarmos humanos, para todos nós, né? Aí, o grande dilema é o seguinte: os seres que nos atacam, as pessoas que nos atacam, os grupos que nos atacam, têm 3 características. A primeira característica, ignorância. Né? Ignorância no sentido de ignorar o outro, de não saber, né? Que gera desrespeito, que gera preconceito, que gera racismo, né? O segundo ponto, né? Ganância, né? Esses são os nossos inimigos, né? Ganância para ter os nossos territórios físicos, materiais, e ganância, inclusive, para subjugar ainda pessoas de etnias e povos, subjugar para proveito, enfim, diverso proveito com o intuito de exploração, né? E o terceiro ponto, que está mais grave agora, além da ignorância e da ganância, é um tipo de uma doença, de uma psicopatia que está no poder. Que está no poder. E aí nós temos que usar, o amor é a base, mas nós temos que usar também da nossa raiva, da nossa indignação, né, para gerar uma resposta, ou gerar uma expansão e uma resposta para sensibilizar mais pessoas, né? Mais gente. Né? O tipo de guerra, de batalha que nós vivemos hoje é muito atípico, né? Das batalhas que vêm sido travadas ao longo dos últimos 20 anos. Né? É muito atípico, porque se dá num território que é um território que não é somente contra os povos indígenas. Né? E é um fenômeno mundial, esse fenômeno da ignorância, da psicopatia. Nos Estados Unidos acabou de cair um psicopata. Né? E vamos vibrar e nos unir para extirpar os psicopatas do poder, porque o nosso maior inimigo hoje é isso, essa confusão que estabeleceu, né, no nível que não é nosso inimigo não é nenhuma ideologia, não é nenhum grupo opressor que tem uma unidade, não, é uma mistura, né, de ignorância com psicopatia, né? É o nosso maior inimigo hoje. Né? E aí, quais nossas armas? Quais nossas armas? Bom, primeiro, buscar justamente sensibilizar as pessoas para a necessidade de nos reconhecermos todos como os parentes, todos como os filhos da terra. Né? E qual que é a arma então? Passa pela literatura, passa pela educação, passa pela mobilização social, né?
passa pela sensibilização da sociedade, porque eu não acredito que uma sociedade, seja ela brasileira ou de outro país, tenha uma maioria ignorante. É uma minoria. Uhum. É uma minoria. Sim. Né? Então, o nosso desafio hoje é isso. Nós temos que aprender a lidar, nos unir na nossa diversidade, né? Respeitando as particularidades de cada diversidade e enfrentar essa situação, né? Que é uma situação totalmente atípica. Perfeito. É importante a sua resposta, Cacá, porque existe um anseio muito grande, por vezes, de escutar a fala de uma liderança importante, de alguém que já está nesse atravancamento e nessa luta há décadas, e aí você trazer uma fala tão elucidativa, mas também tão amorosa, lúcida e resistente, eu acho que isso nos fortalece. Agora, pensando nessa conjuntura, a gente está falando sobre as estratégias e ferramentas, né, de resiliência, de desconstrução, né, de preconceitos. Eu estou em mãos aqui com A Terra dos Mil Povos, né, a reedição que sai pela Peirópolis, esse livro lindo, publicado por vocês, e um livro também cheio de ilustrações, né, ilustrações muito bonitas, histórias muito bonitas, e eu gostaria de que você falasse um pouco para a gente da formação desse trabalho. Esse trabalho já é um trabalho antigo, né? E no que ele contribui nesse aspecto. Vamos ser bem diretos. O que o Terra dos Mil Povos pode trazer para clarear um pouco esse momento obscuro e também o que traz desses valores importantes que muitas vezes a gente ainda está um tanto destoado, né? A gente não tem a consciência muitas vezes, né, Cacá, de que nós somos a natureza, não é? Os povos originários não estão na natureza, né? Eles são a floresta, né? Vocês são a floresta. E nós somos a natureza como um todo. É bonito o que você disse. Eu gostaria que você trouxesse um pouco nessa perspectiva a contribuição e o que você traz nessa pesquisa, nesse lindo trabalho, A Terra dos Mil Povos. Por gentileza, Cacá. Sim. Bom, o Terra dos Mil Povos, a primeira edição dele foi uma edição de 1997. Depois ele teve várias reimpressões. E naquela época, o objetivo justamente era oferecer para um público, a princípio das escolas, né? Um público para a educação, né? A ideia de que antes do século XVI, há pelo menos 12 mil, 20 mil anos atrás, já havia aqui, nessa terra, mais de 1000 povos, né, mais de 1000 civilizações, e que depois do século XVI, né, vieram outros povos que poderiam ter se somado de uma maneira mais propositiva, né? O primeiro ponto é isso, é alertar, porque a informação que as escolas davam, e infelizmente até hoje dão, com relação aos povos indígenas, começa do século XVI para cá, em informações desencontradas e não condizentes, né, com a complexidade das culturas e das origens desses povos. Então, a princípio, ele foi escrito com esse propósito de contar uma história de um Brasil ancestral e de apresentar esse Brasil ancestral, os principais pensamentos, alguns dos povos que haviam aqui, e depois mostrar, no decorrer do século XVI para diante, algumas das lideranças históricas dessas civilizações antigas, né? Ele foi escrito com esse intuito. Com o passar do tempo, ele se tornou um livro que as pessoas, não os estudantes, professores, mas as pessoas, cidadãos, começaram a se interessar justamente por conta também desse tipo de conteúdo, né, tão raro, né, até então, né? Então ele vai falar disso, e na época também, e nos tempos de hoje, ele servia a duas áreas para trazer
a necessidade de respeitar essa territorialidade que eu falo, essa territorialidade imaterial, a área da cultura e a área da educação, né? Infelizmente, essas duas áreas, nós não temos mais um Ministério de Cultura, nós não temos mais um Ministério de Educação. Elas estão sendo destroçadas, né? Mas o livro ele está ganhando um público, as pessoas estão buscando essa informação, né? Eu acho isso, eu fico muito honrado com isso, porque ele se presta mesmo a oferecer uma informação mais ampla das nossas origens, né? Esse é um pouco o contexto desse livro. Perfeito, perfeito. E já comentários aqui, né? A Vera disse que foi o primeiro contato dela. Comentário aqui que já fizeram até, copiaram o livro à mão, né? Pedi emprestado para o professor de geografia e copiou à mão o livro. Então, assim, tem muita gente que conheceu um pouco da cultura dos povos originários e teve essa primeira elucidação através desse trabalho, né? Um trabalho já bem importante no mercado literário e também para esclarecimento, não à toa ele volta. Olha que eu fico até emocionado com isso, porque esse livro ele ficou os últimos 3 anos sem ser reeditado, sem ser reimpresso. E houve todo um pedido para a editora Perópolis para que reeditasse. A editora Perópolis, eu acho que ela demorou para reeditar na expectativa de oferecer para as escolas, de participar dos editais para as escolas. Talvez por isso tenha ficado tanto tempo, mas ela acabou se sensibilizando e trazendo aí, foi o ano passado, essa versão, né, atualizada, né, foi que começou a sair, e realmente eu só tenho recebido assim retornos assim da importância desse livro. E eu fico honrado porque ele foi pensado, você vê, 1997, né? Nós estamos em 21, né? Ele é um livro que se tornou realmente uma ferramenta assim de conexão com alguns princípios, né? Dessa sabedoria ancestral, dessa sabedoria, né, dos povos. Que bom, fico feliz. Fantástico, fantástico. Você está falando como uma ferramenta, né, de conexão. E justamente nessa conjuntura, no meio do ano passado, eu tive pela primeira vez um primeiro contato com a sua obra através de uma pessoa muito especial, de um amigo muito especial, né, isso num processo todo que estávamos vivendo. E ele me mostrou a leitura que ele estava fazendo, que era esse livro. Na verdade, esse livro mesmo, esse exemplar mesmo, que se chama A Águia e o Colibri, né? A publicação da Unipaz com o Instituto Arapoti, né? Um livraço que, assim, a leitura comove e expande demais a análise de mundo, né? Aqui você faz em parceria com o Roberto Crema uma análise bem gostosa, assim, e comparativa, né, dos trabalhos do Carlos Castanheda, né, e do seu incrível Dom Juan, e também do xamanismo Guarani, Tupi-Guarani. Esse livro aqui, é um trabalho muito cuidadoso, muito bonito, e eu gostaria que você falasse um pouco da parceria com o Roberto Crema, quem é esse grande pensador, esse grande ser humano, e também um pouco de quem já leu Castanheda, de quem conhece um pouco da cultura Tupi-Guarani, o que vai encontrar de interessante, de sincronicidades e de diálogo entre essas culturas distantes, entre aspas, na geografia, mas muito próximas na substância e na essência dos seus propósitos e intentos. Por gentileza, Cacá. Sim, esse livro é muito especial também. Ele é a princípio para aqueles que se interessam pelo xamanismo, mas aqueles que querem realmente conhecer os fundamentos e conhecer 2 linhagens importantíssimas do xamanismo nas Américas. A linhagem dos Tolteca, que vem através
de Dom Juan, o grande xamã tolteca, capturado, né, nos livros de Carlos Castanheda, né, e a linhagem Tupi-Guarani que eu trouxe na minha parte do livro. É importante dizer, assim, primeiro, assim, que para mim, escrever com Roberto Crema, o Roberto Crema é um antropólogo, também um psicólogo, né, um antropólogo de formação, mas o Roberto Crema, ele é um fundador e o atual reitor de uma instituição a qual eu trabalho há 28 anos. A instituição tem mais de 35 anos, que é a Unipaz, Universidade Holística da Paz. Né? A Unipaz ela foi fundada por um franco-brasileiro, não um francês, mas que viveu muito tempo no Brasil, que já fez a passagem, que é o Pierre Vaillant, né? Que trouxe essa ideia da Unipaz no Brasil. Hoje ela tem mais de 14 estados no Brasil, e ela tem também fora do Brasil, em Portugal, na Bélgica, na França. Né? Então, o Roberto Crema é o reitor da Unipaz. Dentro da Unipaz, existe a única universidade que tem uma cátedra indígena, a qual eu sou o coordenador dessa cátedra indígena. E o foco da Unipaz é justamente oferecer cursos e formações com base, com fundamento holístico. Né? Então, o livro ele respeita isso, o fundamento holístico, então ele procura trazer os fundamentos de duas tradições. O Roberto Crema, ele, durante 5 anos, ele estudou toda a obra do Castanheda, do Carlos Castanheda. A obra do Castanheda, para vocês terem uma ideia, são 12 livros, que são os relatos dele com Dom Juan Matos. Quem é Dom Juan Matos? O personagem principal, né, dos livros do Castanheda é um xamã do povo tolteca, né, de uma etnia a qual não lembro o nome agora, mas da cultura tolteca. E Dom Juan Matos e a obra do Castanheda foi a grande estimuladora nos anos 70 do interesse pelo xamanismo. Né? O xamanismo, nos anos 40, 50, ele foi objeto de interesse de teóricos, de grandes teóricos do mundo, por exemplo, Mircea Eliade e Carl Jung, os grandes teóricos assim da alma humana, né, da psique humana, beberam do xamanismo para entender a alma humana, né, nos anos 40 e 50, mas no final dos anos 70, início dos anos 70, 60 e início dos anos 70, Dom Juan Matos influenciou um movimento que sai da teoria e entra na vivência, entra na experiência. Né? E o Castanheda marca toda uma geração que resolveu vivenciar a experiência do xamanismo. E uma das ferramentas de vivenciar a experiência do xamanismo é a ayahuasca para nós aqui na América do Sul. Mas para a América Central, a terra lá dos Tolteca, que é o México, né, aquelas regiões, é o peiote, né? Enfim, e aí o Roberto Crema, na parte dele, é a águia, né, que é o totem do xamanismo da América Central, da América do Norte. Na parte dele, ele vai oferecendo para o leitor uma síntese desses 12 livros, uma síntese dos ensinamentos xamânicos do Dom Juan, maravilhoso mesmo, assim. E eu, na minha parte, eu faço minha síntese do xamanismo tupi-guarani, baseado também nos 5 livros anteriores que eu escrevi, né? Um deles, O Trovão e o Vento, Tupantenondé. Os 3 desses livros anteriores, na verdade, serão apostilas que eu organizei, né? Apostilas dos meus cursos, das minhas formações. Então, que gerou a minha síntese do xamanismo tupi-guarani para oferecer para o leitor
né, uma ideia mais coesa da diferença entre os nossos xamanismos e, ao mesmo tempo, da similaridade no propósito Uhum. do xamanismo das Américas, né? Então, esse livro eu gosto de falar muito dele, e ele foi, assim, uma experiência muito gratificante, assim, né? Esse foi o último livro que foi publicado, né? Uhum. A Terra dos Mil Povos foi republicado agora, né? Uhum. Mas o Trovão e a Águia e o Colibri foi o último publicado, e tenho 2 aí no prelo Ai, que para ótimo. sair. Nossa, que ótimo, que ótimo, que ótimo. É bom saber que já está aí prestes a sair mais esse trabalho, né? Porque vem para enriquecer muito, né? Vem para enriquecer muito, e com certeza quem ainda não leu, vale a pena buscar Águia e o Colibri. É livraço, indicação de um queridíssimo amigo. Então fica aí a dica. Cacá, nós estamos aqui com 51 minutos de diálogo. Sempre quando é muito bom, né, passa mesmo muito rápido, a conversa flui, enfim, é sempre muito gostoso. Para a galera que está vendo, curtam lá o post no feed da Martins Fontes Paulista, sigam o Cacau Erá, sigam a livraria, marquem um amigo para vocês participarem do sorteio de um exemplar do livro A Terra dos Mil Povos, do Cacau Erá. Tá? A Deyete falou aqui algo interessante, que ela colocou, olha lá, primeiro aqui, a Neire, tá dizendo, estou lendo, explica muito sobre Castanheira, então ela está gostando aí do livro. Que A Deyete bom. tem falado algo interessante aqui pra gente, eu queria trazer o levantamento dela. Perfeito, Cacá. Bom, acabou aqui vindo inúmeras pessoas entrando e eu acabei perdendo. Ah, sim, ela fez um elogio aí à conversa e ao Cacá. Que maravilha de diálogo, de conversa. Muito grato, muito bacana que você esteja acompanhando, né? E com certeza a gente também está curtindo muito e aproveitando muito desse bate-papo com o Cacá. Cacá, a gente está no final da conversa e eu gostaria de fazer aí uma última pergunta, que você trouxesse uma reflexão importante para este momento, né? A gente ainda está em um período delicado, bastante caótico com relação a essa crise, né, crise humanitária e crise sanitária. A gente está ainda vivenciando as problemáticas e desdobramentos da Covid, o isolamento social, e há um desdobramento de desequilíbrio, né, psíquico, emocional, em muitas Sim. pessoas por conta dessa conjuntura tão delicada. Eu gostaria que você trouxesse para a gente, Cacá, com toda a sua sabedoria, gentileza e generosidade, uma fala sobre esse momento, né? Como a gente pode ter um presente possível, um presente que seja vívido, né? E de alguma maneira, mesmo com todas as dificuldades, sublimante, prazeroso. E o que você vê do futuro próximo, depois dessa ruptura, dessa transição? Você acredita que é um período de evolução humana? Você acredita que existe essa possibilidade de nós, enquanto espécie, enquanto natureza, também repensarmos as nossas idiosincrasias, repensarmos a nossa postura, a nossa conduta? Como você vê esse presente e esse futuro próximo na perspectiva de um grande ambientalista, de uma grande liderança espiritual, de uma pessoa tão capaz de fazer aí um caminho de busca? Por favor, Cacá. Olha, enquanto você falava, eu me lembrei de uma frase que, infelizmente, não estou me lembrando do autor, desse antropólogo, sociólogo, que ele dizia assim: o século XXI ou será espiritual ou não será. Essa crise que nós estamos atravessando agora, claro que crise faz parte da natureza, né? Não só humana, faz parte da natureza, os picos, os momentos de crise. Agora, há crises
naturais, né? E há crises não naturais e crises de proporções diversas. Essa que nós estamos passando aqui agora, além de ser de uma proporção mundial, né? Ela envolve vários aspectos e todos eles ligados à vida. Então, ela envolve os aspectos econômico, social, né? Político, né? Biológico, né? A natureza aí sendo potencializada, o seu desmanche, o seu desmatamento, né? Mas, sobretudo, também é uma crise espiritual, né? E quando eu falo espiritual, não quer dizer uma crise religiosa. É espiritual no sentido de desumana, falta de desumanidade, é um reflexo de toda uma desumanidade, né? Nós não somos humanos ainda, no sentido assim, você vê que você citou no início a questão de um texto que fala do amor como fonte, como fundamento da vida, né? E então o amor também é fundamento do humano. Então é uma crise de falta de amor ao próximo, né? Falta de amor à natureza, falta de amor ao diferente, aquele que é diferente, que tem cultura diferente, pensamentos diferentes, opções de relacionamentos diferentes, né? É espiritual nesse sentido, né? É uma crise de desamor em vários graus, o que nós estamos vivendo, né? E que se manifesta através de uma doença. Houveram outras crises na humanidade que se manifestaram através de doenças, né? Essa não é a primeira, mas a proporção dessa é única, porque essa atinge toda a humanidade, atinge bilhões de pessoas, né? E está revelando, nesse sofrimento, está revelando ignorância, mentiras, ganâncias, está nos oportunizando de separar o joio do trigo, né? E nos oportunizando de dar um salto para um outro lugar que não seja esse, de mentira, de ignorância, de desrespeito, de desumanização, está nos dando essa oportunidade, né? Nós estamos vendo, por exemplo, o desrespeito chega a tal ponto que as pessoas estão morrendo e mesmo assim você vê pessoas, eu passei hoje de manhã e ontem, que foi domingo, pessoas jovens, aglomeradas, sem máscara, desrespeitando a si mesmos e desrespeitando ao todo. Então essa crise está denunciando por si só quem nós somos. E quem de nós atingiu um mínimo grau de humanização, né? E qual o desafio? Esses que atingiram um grau maior de humanização, se impor perante a ignorância e tomar as rédeas do destino, né? Do destino coletivo, seja dos nossos grupos, seja das nossas famílias, seja do nosso país, né? E essa crise também está dizendo, e aí eu vejo o xamanismo como importante nesse momento, está nos dizendo que a gente precisa nos conectar mais com aquilo que é essencial, que aquilo que é de verdade, não com a aparência. E o xamanismo pode ser uma via de conexão, porque o xamanismo, o uso das ferramentas que o xamanismo e das técnicas que o xamanismo propõe, a dança, o canto, as ervas, as raízes, nos coloca em conexão com esse ser verdadeiro que nós somos. Claro, nos coloca também no desafio de ousar entrar nesse lugar que é dentro de nós, né? Então eu vejo que o xamanismo pode ser também, juntando essa reflexão, né? Um elemento importante. Não é à toa que ele tem se expandido dos anos 70 para cá, porque ele nos coloca na possibilidade de nos conectar com a nossa alma, que anda adormecida.
Porque ignorância é a alma adormecida, né? Que é o que estamos vivenciando. Nós precisamos nos espiritualizar. Espiritualizar o que é? É nos tornarmos ortodoxos, religiosos? Não. É nos tornarmos éticos, humanos, sensíveis ao outro, empáticos, né? Nos tornarmos um pouco melhor, né? Do que uma média de pessoas que não é a maioria da humanidade, e tomarmos as rédeas, né? Tomarmos a rédea da humanização de nós mesmos. Né? É isso. Né? Essa crise está mostrando, está denunciando essa necessidade. Né? Para mim é uma crise iniciática. Né? E você fala em sabedoria, né? Eu, na verdade, eu sigo a sabedoria dos velhos. E tem um velho, um grande ancião, que uma vez me disse o seguinte: filho, o ser humano, ele adquire a sabedoria por dois caminhos. Ou pelo amor, pela compaixão, né, empatia, ou pela dor. E às vezes ele escolhe a dor, o sofrimento, né, a morte, enfrentar a morte para poder ver, né, a sombra ou ver a treva que ele produziu e tal, e mudar o rumo. Nós estamos num momento que não tem outro caminho senão mudar o rumo, né? Veja bem, se você olhar, até o tempo deve estar acabando, se você olhar... 1h01, Cacá, só para situar-nos, nós estamos com 1h01. Eu acredito que daqui a pouco deve cair, mas vamos lá. Tá. Se você olhar, quantas pessoas, quantas instituições, ciência, nos anos 90, vem orientando, vem trazendo para a humanidade a necessidade de manter a Terra em equilíbrio, a necessidade de mudar esse modo de ser. Né? As falas sobre sustentabilidade, sobre as camadas de ozônio. A gente está recebendo informação pela ciência, pelas tradições espirituais, pelas tradições de sabedoria, pelo nosso coração, e não modificamos nossos hábitos. E agora vem uma doença e diz assim: olha, ou vocês mudam, ou olha só o que é capaz de fazer um vírus que é consequência realmente de um modo de vida ignorante, né, de nós enquanto humanidade. É isso. Nós precisamos mudar urgentemente. Cacá, gratíssimo pela reflexão, pelas palavras finais. É um prazer enorme conversar com você, tratar de temas tão profundos, tão inerentes à humanidade, inclusive inerentes, importantes e profundos para a minha jornada pessoal. Então é um momento muito especial, fiquei emocionado com essa conversa. Eu tenho certeza que a galera aí curtiu muito, porque os comentários são todos positivos. A proposta era fazer 1 hora de conversa, a gente está com 1h03. Então, infelizmente, galera, a gente precisa findar esse diálogo com o Cacá, mas muito grato a todos e a todas que participaram, mandaram perguntas, reflexões, nos acompanharam até então. Não deixem de curtir a publicação no feed da Martins Fontes Paulista para concorrer ao exemplar do livro do Cacá. Marque um amigo, curta a postagem, siga o nosso perfil e o perfil do Cacá. Essa live vai ficar disponível no nosso feed e também no canal do YouTube. Compartilhe com a galera que curte, com o pessoal que faz as suas imersões e que está disposto a seguir um caminho de busca e de um processo de humanização. Cacá, muito grato mais uma vez. Um prazer enorme. Obrigadíssimo, Cacá. Obrigado. Até mais ver, galera. Boas leituras. Sigam com o Cacá Uerá na sua estante para fazer uma grande leitura. Um abraço forte, até mais ver. Gratíssimo.